Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, predicado nominal, usos do verbo ser. Então vamos relembrar. O que é o predicado nominal? O que eu preciso ter para que exista um predicado nominal? Você tem um verbo de ligação e um predicativo. Então, por exemplo, se eu digo Mariana é inteligente. Sujeito, Mariana. É o meu verbo de ligação. Inteligente é o meu predicativo do sujeito, porque se refere a Mariana, que é o sujeito, certo? Então, vamos começar. Uso do verbo ser. Então, vamos lá. Reconsidere o período inicial da fotoreportagem às margens do centro. É domingo e as ruas do centro estão desertas. 1. Por que o verbo estar foi usado no plural? Então, a gente tem ali estão. Por que esse verbo foi usado no plural? Porque ele está concordando com o sujeito, certo? As ruas estão desertas. 2. Explique com suas palavras que relação deve existir entre o verbo e seu sujeito. Deve existir uma relação de concordância, certo? Então, por que estão está no plural? Porque ruas, que é o sujeito, também está. Continuando. Considere a seguinte frase, Na cidade grande, tudo oportunidades e desafios. Com que forma verbal você completaria a frase? É ou são? Então, na cidade grande, tudo são oportunidades e desafios. O verbo ser é um dos verbos mais utilizados no dia a dia. Ele atua como um verbo de ligação, ou seja, a gente tem o verbo de ligação, que como o próprio nome diz, serve para ligar, e o verbo de ação, que também como o próprio nome diz, vai caracterizar, vai se referir a uma ação. Então, se eu digo Marcelo estuda, estudar é um verbo de ação. Se eu digo Marcelo é inteligente, é um verbo de ligação que está ligando Marcelo a inteligente, que é o predicativo, certo? Ele atua como um verbo de ligação quando é usado para conectar o sujeito ao seu predicativo. A regra geral do uso dos verbos nas orações é que o verbo sempre concorde com o sujeito. Observe, os centros estão vazios no domingo. Então, a gente tem ali o sujeito, os centros, estão, que é o verbo de ligação. O desafio no uso do verbo ser como um verbo de ligação é que ele quebra a regra geral. Às vezes combina com o seu sujeito e outras com o predicativo. Ou seja, aquele termo que vai caracterizar, aquele termo que vai se referir, a gente tem o predicativo do sujeito, o predicativo vai se referir ao sujeito. Então, ficamos na dúvida entre usar o plural ou o singular. Então, a gente tem algumas regrinhas para o verbo ser, porque ele é um verbo especial. Então, vamos lá. Confira algumas regras, concordância do verbo ser. Verbo ser pessoal. A gente tem o verbo ser pessoal quando ele tem sujeito, seja de fato uma pessoa ou não. E o verbo impessoal, quando não tem sujeito. Então, vamos lá. Verbo ser pessoal. Quando um dos elementos, sujeito ou predicativo, for plural, use também normalmente o plural do verbo. Então, temos 3 exemplos. O primeiro, nem tudo são flores. Sujeito, nem tudo. São é o nosso verbo de ligação, flores, predicativo, certo? Então, o predicativo está no plural. O verbo também vai para o plural, conforme a regra. O outro exemplo, de quem são esses papéis? A gente já estudou que o sujeito pode aparecer tanto no início, quanto no meio, quanto no fim da oração, certo? Embora o mais comum seja que ele apareça no começo. Só que aqui, o sujeito foi lá para o finalzinho. De quem são esses papéis? A ordem comum, colocando na ordem mais comum da língua portuguesa, a gente tem esses papéis são de quem? Sujeito, esses papéis, certo? São é o verbo de ligação. Então, aqui, o verbo de ligação está concordando com o sujeito que está no plural. Temos mais um exemplo. Seu medo eram os preços. Sujeito, seu medo. Eram verbo de ligação. Os preços, aqui é o nosso predicativo, certo? Então, o verbo de ligação está no plural, concordando com o predicativo. Se um dos elementos for pessoa, nome ou um pronome, use o verbo concordando com a pessoa. Pessoas predominam sobre coisas. Então, aqui a gente tem uma outra regrinha. Primeiro exemplo, o alvo do projeto são as mães solteiras. Então, aqui, cadê a pessoa? Mães.
Por isso, o verbo está no plural, concordando com mães, que é uma pessoa, né? Aqui no caso plural, são algumas pessoas. O menino era as saudades da mãe. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem da mãe, certo? Uma pessoa. O verbo de ligação está no singular, porque mãe, que é uma pessoa, está no singular. Prevalece a pessoa. Então, vamos continuar. Expressões de preço. Peso e medida são fixas, são invariáveis. É muito, é pouco, é mais que, é menos de, é suficiente e etc. Então, temos dois exemplos. 200 pessoas é pouco. Opa, temos a expressão aí, é pouco. 200 pessoas é pouco para o nosso objetivo. Então, não vai sofrer variação, tá? Vai ser, de fato, é pouco. A expressão não vai mudar. 500 é mais do que esperávamos. Mais uma vez, a gente tem aqui, é mais que, é mais do que, né? É a mesma coisa, é mais que ou é mais do que. Mais uma vez, temos essa expressão, não, e o verbo ficou no singular, não sofreu variação, tá? Agora, falamos então sobre o verbo pessoal, vamos começar a falar sobre o verbo impessoal. Ele não tem sujeito. Em datas, a palavra dia pode ficar subentendida. O que significa subentendida? É quando a palavra não está expressa, mas você consegue perceber que ela está ali. É a mesma coisa quando eu digo estudo. Eu tenho um sujeito que está subentendido. Estudo. Eu estudo. Ainda que o sujeito, o eu não apareça, você sabe que o verbo se refere à primeira pessoa do singular. No caso, eu. Tá? Então, em datas, a palavra dia pode ficar subentendida concordando-se com ela, ou seja, concordando com a palavra dia, que fica subentendida, ou com o numeral. Então, vamos lá. Hoje é 5 de março. Temos aí o numeral 5. Mas, por que eu deixei o verbo é? Hoje é dia, é 5. Por quê? A palavra dia está subentendida. Hoje é dia. E esse verbo está concordando com a palavra subentendida que está no singular, dia. Hoje é dia 5. Ou você também, aqui a gente tem duas opções, você também pode falar ou escrever. Hoje são 5 de março. E aí o verbo são está concordando com 5, tá? Existem duas possibilidades. Então, para terminar nossa aula, vamos lá. Em horas e distâncias, o verbo ser concorda com o numeral. Então, daqui ao sítio é 1 hora. O verbo está concordando com o numeral. Ele está no singular, porque olha só o numeral, 1. Depois, daqui ao sítio são 3 horas. O verbo são está concordando com o numeral 3. Daqui ao sítio é 1 hora. Esse é concorda com 1. Daqui ao sítio são 3 horas. O verbo são concorda com o numeral 3, ok? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Amanhã, nossa aula, amanhã, segunda, estarei online na plataforma até o horário da nossa aula, 11h40. Mandem as dúvidas, bons estudos. E é isso, cuidem-se, fiquem com Deus e fiquem em casa.